Evangelho, segunda-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai, que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos a leitura do 8º capítulo do Evangelho de São João. Jesus continua às portas do templo, após o episódio em que os fariseus trouxeram a mulher acusada de adultério e a lançaram a seus pés. Ontem, em nossa meditação, vimos essa imagem tão significativa daquela que, reconhecendo os seus pecados e sendo vítima de tão grande brutalidade e agressão por parte de seus acusadores, com um coração contrito e sem mais ter outra esperança a não ser aquela na palavra do Senhor Jesus, permaneceu a seus pés e foi perdoada. Enquanto aqueles que a acusavam e traziam consigo inúmeros pecados, sendo expostos ao reconhecimento da própria culpa, a reconhecem, mas deixando as pedras ali, voltam para as sombras da morte, de onde saíram para acusar aquela que o Senhor salvou em sua misericórdia. Eles, diante da palavra de Jesus, também reconheceram, mas apenas diante deles mesmos, os seus próprios pecados. E deixaram as pedras ali, aos pés de Jesus, mas não caíram por terra prostrados a suplicar a Deus, único capaz de perdoar os pecados, o perdão e a misericórdia. E dessa forma preferiram voltar para as trevas do próprio erro e permanecer com o próprio pecado, sendo eles próprios para si mesmos Deus e juiz favorável às suas intenções. Essa imagem ela é muito dura, mas está na base do discurso que se segue no Evangelho de João. De novo o Senhor disse: Eu sou a luz do mundo. Lembram que ontem falamos do binômio luz e trevas e usamos essa imagem de Jesus Jesus no ingresso do templo, que faz lembrar a coluna de fogo que conduziu o povo de Israel. Ao mesmo tempo, o Senhor é a luz da vida e todos aqueles que forem atraídos até Ele serão alcançados pela luz do Evangelho. Falamos também a respeito da imagem do Digitus Dei, que Jesus se inclina e escreve por terra, e se inclina 2 vezes, e esse gesto tão significativo da terra sem forma por conta do pecado, que é modelada pelo dedo do Senhor e vai ganhando a forma de palavra. E ali falávamos da imagem do Espírito Santo que vem sobre o homem pecador e imprime uma outra vez nele
a forma da palavra viva, que é o próprio Cristo. E o Senhor faz isso uma primeira vez por ela, depois se levanta, dirige a palavra, que para eles seria a ocasião, para os acusadores da mulher, seria a ocasião de caírem por terra e também eles suplicarem a misericórdia do Senhor. E por eles, então, o Senhor uma segunda vez se abaixa e repete o mesmo gesto, testemunhando dessa forma que, assim como o anúncio por ela da misericórdia de Deus foi feito com a frase que o Senhor lhes diz, também foi feito o anúncio de misericórdia para eles. Mas ao invés deles caírem ajoelhados por terra, eles largam ali as pedras que trouxeram e voltam com o próprio pecado para casa. E permanece aos pés daquela mulher, aos pés de Jesus, aquela mulher que reconheceu a sua própria condição e o sinal, o testemunho daqueles que, reconhecendo o próprio pecado, não esperam em Deus a misericórdia, que são as pedras. Ficaram aos pés de Jesus a mulher e as pedras. As pedras como testemunho contra aqueles que partiram, não porque tinham pecado, mas porque não esperaram em Deus o seu perdão. Jesus não está fazendo um investigador que coloca, isso é a nossa forma de pensar mesquinha e medíocre, de olha lá, tá vendo? Ele também tem pecado, Jesus esfregou na cara dele que ele também tem pecado, saiu com o rabinho entre as pernas. Esse tipo de pensamento não tem espaço no Evangelho, meu irmão. E não é um tipo de pensamento que pertence à vida cristã. Essa é uma interpretação vulgar e ainda sob a lógica da vingança e da retaliação. Não pertence. O Senhor não falou para esse motivo. O Senhor falou para que eles se convertessem, para que eles caíssem de joelhos ali junto com ela. O coração de Jesus se alegra por um pecador que se arrepende, mas permanece triste por tantos outros que, tendo ouvido o anúncio da misericórdia, preferiram permanecer no próprio pecado. Lembre-se disso, para que essa mentalidade que não é do Evangelho, não é de Cristo, não venha fazer parte não só da nossa vida, mas até mesmo da nossa forma de falar, ler e ensinar o Evangelho. As pedras ficaram ali como testemunho contra eles da rejeição à misericórdia de Deus. E hoje o Senhor começa o seu discurso, a continuação do discurso, vem exatamente a imagem da luz. Novamente o binômio de João, que nós falávamos ontem, que é muito importante em todo o Evangelho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Olha ali, a luz da vida se refletindo sobre a vida daquela mulher, iluminando-a por inteiro. Ao se levantar, depois de conhecer um amor tão grande e único por ela, que salvou-lhe a vida. Não a vida apenas de momento, por conta da desgraça a qual estava sendo condenada por aqueles que a acusavam, mas salvou-lhe a vida porque deu-lhe a chance de recuperar não apenas a esperança, mas recuperar a fé. Eis que aquela mulher que ali está, bem como todos aqueles que, ouvindo, recebem a palavra do Senhor, e por obra do Espírito Santo, os seus corações vão se modelando essa palavra viva, a imagem do digitus Dei, do dedo de Deus, que vai modelando o coração do homem, a forma da palavra anunciada. Todos esses terão a luz da vida. E eis que parte daqueles que largaram as pedras e não seguiram o Senhor, e não abraçaram a misericórdia, como falamos já na semana passada, aqueles que perdem a fé, por fim, passam a inimizade contra Deus e tudo o que lhe pertence.
Disseram-lhe então os fariseus, versículo 13, tu dás testemunho de ti mesmo e teu testemunho não é válido. E amparados por um argumento do Deuteronômio, do Pentateuco, do conjunto dos livros da lei, eles fazem essa declaração contra o Senhor. E Jesus respondeu-lhes, embora eu dê testemunho de mim, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. É válido porque Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas não para só aí. Na continuação do discurso, quando o Senhor apresenta o Pai e que o Pai o enviou, e fala que Ele não veio para julgar. E julgar aqui, já falamos isso outras vezes e aproveito para repetir. Na tradição semítica, o verbo julgar tem o valor de condenar. Não é como nós o entendemos, de realizar um ato de juízo, ou seja, realizar o exercício da razão que nos leva a ter um juízo a respeito de um determinado assunto, é algo completamente ilícito e não é um pecado. O juízo, ou o exercício da razão, ele se torna temerário quando não é iluminado pela fé e estabelece em desfavor do meu irmão um ato de ausência de esperança. Quando esse juízo me leva a estabelecer contra o meu irmão uma condenação, uma sentença sumária e definitiva, agora nós estamos realmente cometendo um pecado, porque isso foi reservado ao próprio Deus. E o próprio Deus, Pai Onipotente, entregará isso, entregou já, nas mãos de seu Filho, e Ele o fará no dia do juízo final. Então, se Ele mesmo não aplica aquilo que lhe será entregue por direito, como podemos nós querer realizar aquilo que o próprio Senhor, o que o próprio Deus Onipotente reservou a nosso Senhor, e Ele não realizou contra nós, né? Porque a condenação é a declaração final a nosso respeito, o que significa que o livro da misericórdia permanece aberto por nós. Então, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo aqui é que, apesar deles terem virado as costas e ido embora, o livro da misericórdia continua aberto por eles. A porta da misericórdia continua aberta, mas eles insistem em não querer atravessá-la. Eles insistem em permanecer distante. E na continuação do discurso, o Senhor vai dizer que o Pai dá testemunho dele, pelas suas obras, pelos seus atos, e esse testemunho do Pai é válido. Então, se eles esperavam que fosse um outro a dar testemunho dele, além do seu testemunho a respeito de si mesmo ser válido, o testemunho do Pai a respeito dele o valida conforme a lei. E essas palavras do Senhor são tão desconcertantes, porque cada vez mais o Senhor se apresenta de maneira clara e evidente diante dos olhos e diante da vida daqueles que o repudiam. Por isso falamos que, no final, o repúdio a Deus tem um peso enorme, porque não é algo de momento, mas é fruto de um empenho da alma que foi aos poucos abandonando a fé e, por fim, abandonou o amor a Deus. O livro a Carta aos Hebreus nos diz assim, falando a respeito de nosso Senhor: se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Olha que maravilha, meus irmãos. Tudo está submisso a nosso Senhor. E o Senhor hoje no Evangelho declara para nós
que as portas da misericórdia continuam abertas. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. De fato, a impressão que temos é que ainda as raias da maldade, do ódio, a violência que existe no mundo seja rebelde e não se deixe submeter a Cristo. Porém, o Evangelho de ontem desfaz essa ideia. Porque vimos aqueles que estavam embebidos de ódio e com desejo de realizar um ato de ódio, cumprindo uma ação inusitada, levando aos pés de Cristo aquela que queriam matar, aos pés daquele, o único que a poderia salvar. Isso revela para nós a soberania de nosso Senhor e de que Deus triunfa sobre toda a maldade. Ainda que o ódio se abata sobre a vida daqueles que temem a Deus, eles não perecerão em eterno, pois o Senhor é fiel em sua aliança e em seu amor. Ainda que os olhos dos justos se fechem para esse mundo, vendo a exuberância da maldade do ódio, os justos não morrem em vão e sem uma esperança, porque também os olhos de Cristo sobre a cruz se fecharam diante da exuberância do ódio daqueles que o condenaram. Mas o Senhor venceu a morte e não abandonou nenhum daqueles que Deus lhe confiou. E assim nós, ao morrermos com Cristo viveremos. Ao morrermos em Cristo, com Ele estaremos. Ao morrermos por Cristo, Ele, por nós, nos entregará a sua vida. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e de honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Continua ainda a carta aos Hebreus. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciei o teu nome, ó Pai, a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei, Senhor. E ainda, eu colocarei nele a minha confiança e também, eis-me aqui, com os filhos que Deus me deu. Belíssimo, meus irmãos, esse trecho da carta aos Hebreus que nos fala a respeito dessa aliança que é celebrada pela obra da misericórdia de Deus em nós. A imagem de ontem é a imagem que nos acompanha por essa inteira quinta semana da Quaresma. Permanecermos aos pés do Senhor, reconhecermos os nossos pecados e permanecermos ali, suplicando e esperando no Senhor a misericórdia. Escreve no seu comentário aos Salmos São João Fischer, bispo e mártir: Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote e o seu precioso corpo é o nosso sacrifício, que ele ofereceu no altar da cruz para a salvação de todos os homens. O sangue derramado por nossa redenção não era de novilhos e de bodes, mas do inocentíssimo Cordeiro, Cristo Jesus, nosso Salvador. O templo, onde nosso sumo sacerdote ofereceu o sacrifício, não era feito por mãos humanas, mas edificado unicamente pelo poder de Deus, porque ele derramou seu sangue diante do mundo, que é, na verdade, o templo construído só
pela mão de Deus. Este sacrifício é tão agradável e aceito por Deus que logo ao vê-lo não pôde deixar de compadecer-se de nós por quem o oferecia e derramar a sua misericórdia sobre todos os que estão verdadeiramente arrependidos. Olha que palavras maravilhosas. E além disso, é um sacrifício eterno. Não é oferecido apenas uma vez a cada ano, mas cada dia para o nosso consolo e ainda mais, a cada hora, no mundo inteiro e a cada momento, para nosso conforto e nossa alegria. Por isso o apóstolo acrescenta: obtendo uma eterna redenção nos deu. Desse santo e eterno sacrifício, renovado a cada santa missa, participam todos os que experimentaram a verdadeira contrição e arrependimento dos pecados cometidos e tomaram a inabalável resolução de não mais voltar aos vícios antigos, como o Senhor recomendou à mulher perdoada às portas do templo, e de perseverar com confiança no caminho das virtudes a que se consagraram. É o que ensina São João com essas palavras: meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém, por desgraça, voltar a pecar, temos junto ao Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Voltai até Ele e suplicai misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.